Josias, tem uma notícia quente aqui, a mais lida da nossa página desde o início da manhã, uma das mais lidas da nossa página desde o início da manhã, que tem a ver com o Banco Master, é a coluna da Mariana Barbosa, nossa colega aqui, uma reportagem que ela traz falando dos bastidores dessa história do Banco Master. O Banco Central autorizou o esvaziamento do Master 3 meses antes da liquidação. 3 meses antes dessa liquidação, anunciada na semana passada, o BC aprovou a reestruturação societária e que resultou em um esvaziamento do banco de Daniel Vorcaro. E essa reestruturação foi aprovada no dia 11 de agosto. E aconteceu na época em que o BRB ainda tentava convencer o Banco Central a aprovar a operação de socorro ao Master. Internamente, essa reestruturação para a saída de Lima foi aprovada pelo Master em junho. E esse Lima, aí, ele tinha 30% do Master e ficou com o Banco Volter. O que isso significa, Josias? Qual é a repercussão disso nesse entendimento sobre o caso Master? Isso é uma péssima notícia, Fabíola, porque reforça a percepção de que o Banco Central, primeiro, dormiu no ponto em relação ao Banco Master. A gente já realçou aqui que era conhecida a situação do Banco Master há muito tempo, há pelo menos 2 anos. E ele foi exorbitando, foi vendendo papéis com remuneração muito acima dos valores do mercado. Claramente aquilo estava sendo construído para desmoronar e vendia-se, inclusive, CDBs pagando uma taxa exorbitante sob o argumento de que, se o banco quebrasse, o Fundo Garantidor de Crédito ampararia aqueles que investissem até 250 mil. Então, o Banco Central poderia ter agido muito antes. Agora, essa notícia vem nos informar que o Banco Central aprovou em agosto, portanto, um mês antes de decretar, de desaprovar em setembro a operação que resultaria na compra pelo Banco de Brasília, o Banco Estatal de Brasília, de um pedaço de mais de 50% do Banco Master, mantendo o Daniel Vorcaro no controle do novo negócio. Um mês antes de desaprovar esta operação, de brecar, vetar essa operação, o Banco Central autorizou um sócio do Daniel Vorcaro a pular do negócio, a pular do barco. O barco fazendo água, e o Banco Central autorizou um sócio a se retirar do negócio. Esse sócio é o Augusto Lima, que é um banqueiro ligado ao PT da Bahia, Partido dos Trabalhadores da Bahia. O Banco Central o autorizou a pular de um barco que fazia água, levando consigo 30% do Banco Master. Ele ficou com um banco, o Banco Volter, que ficou também com uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, a Intercap. Portanto, esse pedaço do negócio foi excluído da liquidação, que agora foi decretada no Master. Então, tem um personagem ligado ao PT da Bahia, que foi autorizado pelo Banco Central a se retirar do banco que estava fazendo água, que seria liquidado, levando um pedaço do negócio. Então, até esse Augusto Lima, ele não está bem na foto agora, está respondendo aí a exemplo do Daniel Vorcaro, o dono do Master. Ele está com complicações aí, respostas a dar à justiça. Mas ele saiu com um pedaço do negócio, portanto, livrou um pedaço do Master, que poderia estar sob liquidação e sujeito a confisco de bens e tudo isso para reverter em benefício dos credores do Master. Ele tirou esse pedaço do negócio, levou consigo, isso foi autorizado pelo Banco Central. Não é algo que seja agradável aos olhos de quem observa de longe, Fabíola. E o Banco Central precisa explicar essa operação.